Olá, eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação de rotinas fiscais e tributárias, e você está na Semana da Automação Fiscal. Durante esse evento, eu estou te mostrando como automatizar suas rotinas fiscais e tributárias utilizando recursos que você já tem instalados aí no seu computador, mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto. Na aula de hoje, eu vou te mostrar os primeiros passos que você precisa dar para se tornar um profissional capaz de utilizar a automação fiscal para colher os benefícios de ter mais tempo livre, aumentar o seu próprio salário e obter reconhecimento profissional na área fiscal e tributária, além de te habilitar para aproveitar todas as oportunidades que eu te apresentei na aula passada. Aproveitando que a gente está falando da aula 1, se você ainda não assistiu ela, para tudo e volta lá, porque nessa aula eu te mostrei 5 formas de fazer dinheiro com automação fiscal. Apresentei também os 3 pilares que você vai precisar e que vão te permitir resolver pelo menos 95% dos problemas da área fiscal e tributária e 100% dos problemas relacionados à SPED, além de algumas das infinitas oportunidades que existem atualmente para aqueles profissionais que sabem como utilizar a automação fiscal para o seu benefício no seu dia a dia. Além disso, eu dei informações que você vai precisar para acompanhar a aula de hoje. Então, se você ainda não assistiu, para agora, esquece esse vídeo, volta lá, assiste a aula 1 e aí sim, volta e continua aqui comigo. E antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas, a você que me enviou comentários, dizer que é uma alegria para mim ver essa comunidade de pessoas interessadas em dominar a automação fiscal nascendo aqui durante esse evento. E agora sim, vamos entrar no nosso conteúdo de hoje. Como eu disse agora há pouco, na aula 1 eu te mostrei algumas das diversas oportunidades que existem atualmente para aqueles profissionais que sabem como automatizar rotinas fiscais e tributárias. No entanto, boa parte das pessoas que estão acompanhando esse evento acreditam que para serem capazes de automatizar suas rotinas de trabalho, precisam ser desenvolvedores profissionais ou possuírem habilidades avançadas de programação. Nessa aula, eu vou te mostrar que nada disso é verdade e você vai perceber que precisa de muito menos do que imagina para conseguir automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. A principal atividade de um programador é, na verdade, construir coisas, sites, redes sociais, sistemas operacionais, programas de computador e etc. Já a natureza do nosso trabalho aqui na área fiscal e tributária é um pouco diferente, na verdade bem diferente. A gente analisa informações, dados, em busca de insights que podem ajudar essa empresa a aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco, ou mesmo para identificar possíveis problemas que estejam acontecendo na escrituração dos documentos fiscais. Isso é muito diferente de construir aplicações, de construir um sistema, por exemplo. E é aqui que está a conexão com programação que muita gente confunde. Embora a gente não precise construir um programa, um sistema operacional, uma rede social, para que a gente consiga ter resultados satisfatórios no nosso trabalho, muito acima da média, na verdade, a gente pode se beneficiar e muito de aplicar algumas das habilidades que um programador utiliza, por exemplo, para construir um programa. Só que a gente vai utilizar essa habilidade para analisar as informações que a gente acessa dia após dia. Isso vai dar para a gente uma maior velocidade, uma maior precisão nas nossas análises e uma maior praticidade no nosso dia a dia. Por isso, essas habilidades são tão importantes para a gente que atua na área fiscal e tributária. Felizmente, para você ter todos esses ganhos que eu te falei, você vai precisar desenvolver apenas 4 habilidades de programação. Habilidades simples, mas que vão gerar para a gente um resultado astronômico. Se você viu a aula 1, lá eu mostrei os 3 pilares que a gente precisa desenvolver para resolver pelo menos 95% dos problemas da área fiscal e tributária e 100% dos problemas relacionados a arquivos SPED. Essas habilidades são a manipulação de arquivos XML, a manipulação de arquivos TXT e o cruzamento de dados entre esses 2 formatos de arquivo. Então, esses 3 pilares, juntamente com essas 4 habilidades de programação que você vai desenvolver, vão te permitir, basicamente, zerar os problemas que existem na área fiscal e tributária. Essas 4 habilidades que eu vou te apresentar aqui se aplicam aos 3 pilares que eu acabei de te apresentar, ou de reforçar, caso você tenha assistido a aula 1. No entanto, para exemplificar, vamos pegar o pilar da manipulação de arquivos TXT e aplicar essas 4 habilidades, que são basicamente inserir registros no SPED, alterar registros no SPED, deletar registros no SPED e extrair informações de registros desses SPEDs. E só reforçando, essas habilidades vão servir também para arquivos XML, para planilhas, para banco de dados, para todo tipo de dado que você for analisar. Mas voltando aqui para o nosso exemplo, se você souber inserir, deletar, extrair e alterar informações de arquivos SPED, o que é que sobra que não está coberto por essas 4 habilidades?
Absolutamente nada. Então você consegue zerar qualquer problema que você tiver com arquivos SPED e 95% dos problemas da área fiscal e tributária apenas utilizando essas 4 habilidades de programação. Então é só decorar os comandos que vão me permitir usar essas 4 habilidades e pronto, eu não vou ter mais nenhum problema no meu trabalho? E não, porque essas 4 habilidades elas são a base. Elas são extremamente versáteis. Eu posso utilizar isso para fazer das coisas mais simples às coisas mais complexas que existem na área fiscal e tributária. Por isso, apenas decorar esses comandos como se fosse uma receita de bolo a ser seguida não vai funcionar tão bem. Mas calma, que eu vou te explicar o que é que você tem que fazer para conseguir colher os benefícios dessas 4 habilidades aí no seu dia a dia. Para automatizar suas rotinas, você vai precisar de um método que te conduza do problema até a solução que você deseja criar. Eu acabei sentindo isso na minha pele quando eu decidi montar a primeira turma de treinamento para ensinar os profissionais da área fiscal e tributária a automatizarem suas rotinas. E, embora eles gostassem muito das aulas, eu percebia que eles não conseguiam ter resultados. Como é que eu pensei? Bom, eu vou ensinar tudo que eu sei sobre automação fiscal para eles e, logicamente, sabendo tudo que eu sei, eles vão conseguir automatizar as suas rotinas de trabalho. Só que não foi bem assim que aconteceu. Embora eles gostassem muito das aulas que fossem ministradas, dos exercícios, eles não conseguiam pegar aquele conteúdo e aplicar numa situação real do seu dia a dia de trabalho. E aquilo me deixava incomodado, porque afinal de contas, eu ensinei tudo que eu sabia. Por que é que eles não conseguem pegar esse conhecimento e aplicar diretamente no trabalho? Bom, isso me deixou muito intrigado e eu comecei a investigar o que é que estava faltando, porque se eu tinha ensinado tudo que eu sabia e eu conseguia automatizar e eles não conseguiam, certamente tinha alguma coisa que nem eu mesmo sabia que eu sabia. Então eu precisava descobrir o que era isso para poder passar para os meus alunos. Então eu comecei a conversar com eles, a tentar entender como que eles pensavam e por que eles não estavam conseguindo ter resultados com o método que eu tinha passado para eles. Durante essas conversas, um desses alunos me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu perguntei para ele, vamos lá, cara, deixa eu tentar te ajudar aqui. O que é que você quer automatizar aí no seu trabalho? Ele me falou o seguinte, professor, eu quero automatizar a área fiscal. E talvez você que está aqui me acompanhando durante esse evento também pense da mesma forma. Cara, eu quero aprender isso porque eu quero automatizar o setor fiscal. E essa não é uma boa abordagem. Por quê? Eu vou te perguntar, como que começa isso? Por onde você vai começar? Quais são os passos que você vai precisar dar para automatizar o setor fiscal? Percebe como isso é muito amplo, como isso é muito genérico? E foi aí que eu entendi qual era o real problema. Eles não tinham clareza sobre como que iam utilizar as habilidades que eu estava passando para eles para resolver os problemas do dia a dia de trabalho. Beleza, eu tinha encontrado um problema, mas ainda precisava da solução. Então, eu entendia que eles não tinham clareza sobre como aplicar aqueles conhecimentos, mas como que eu conseguia ter essa clareza e eles não conseguiam ter? Então, comecei a investigar como que eu conseguia criar as minhas automações fiscais. Fiquei algum tempo pensando sobre isso, até que finalmente eu entendi. Eu percebi que todas as minhas automações seguiam um padrão. Todas elas tinham aquele padrão. E se eu conseguisse pegar aquele padrão e replicar para os meus alunos, talvez eles também conseguissem ter os mesmos resultados que eu estava conseguindo ter. Mas que padrão era esse? Bom, basicamente, tinha alguma coisa que me incomodava ali no meu trabalho e eu focava a minha atenção naquilo. Cara, eu quero resolver esse problema específico, então algo bem específico. Depois, eu montava uma espécie de plano, um mapa, que ia me conduzir do problema até a solução. E muitas vezes eu não sabia como que eu ia fazer aquelas etapas, aqueles passos. Então eu ia pesquisar na internet para saber como resolver aquilo. Pelo menos eu sabia exatamente o que eu precisava fazer para eu chegar no resultado. E só então, depois que eu já tinha definido esse problema, que eu tinha feito mais ou menos um mapa para chegar do problema até a solução automatizada, é quando eu começava a construir essa automação. Então, dessa forma, eu finalmente entendi o que é que estava faltando no meu treinamento, como é que eu ia conseguir ajudar os meus alunos a chegarem em resultados efetivos no trabalho deles. Porém, ainda não estava acabado. Eu tinha chegado a uma ideia do que estava faltando, mas eu precisava ainda aplicar isso nos meus alunos e ver se eles realmente conseguiriam ter resultados ou não. Então eu peguei um dos meus alunos, o Rafael Alves, e resolvi utilizar ele como cobaia para ver se ele conseguiria ter resultados aplicando esse método. Inclusive, se você quiser acompanhar o nascimento desse método, essa live que eu fiz com ele, lá no meu YouTube, tem ela gravada e disponível para você assistir. Mas enfim, eu fui lá, passei para ele o método, ele aplicou. E sabe o que aconteceu? Eu vou deixar a própria cobaia contar para você. Fala um pouquinho para mim como é que foi quando... Eu lembro que a gente fez até a mentoria, mas como é que foi esse processo? Essa parte você não me contou, né? Depois você não voltou para contar, que é quando você foi, levou a solução lá
e ver o negócio funcionando? Que, tipo, você vê a possibilidade de reduzir lá de 2 horas para 5 minutos. Eu comecei a ter uma visibilidade tanto por parte da operação quanto por parte da minha coordenação, com uma visibilidade diferente. Tanto que qualquer problema que o pessoal tem em Excel, alguma coisa, sempre me procuram para dar uma ajuda. O pessoal às vezes se depara com alguma forma de resolver. Sempre entra em contato comigo, não estou conseguindo fazer essa fórmula aqui, não estou conseguindo resolver isso aqui, você tem como ver aqui rapidinho. Aí eu sempre vou ajudando o pessoal. Então, a experiência com essa rotina, né, me trouxe toda essa visibilidade mesmo na empresa. Eu sou novato na empresa, eu acho que eu tenho 3 meses. Então, pessoas lá com muito mais anos, 5, 6 anos, me procuram para resolver esse tipo de problemas, entendeu? Então, o curso trouxe bastante autoridade. Eu posso dizer que trouxe autoridade para mim em resolver problemas. Eu vou sair do operacional, né, que eu fazia mesmo as apurações em si, e eu vou assumir outras demandas que acredito que sejam demandas de melhoria vou trabalhar também com a otimização de tempo e melhoria de relatórios, além das outras demandas que eu vou assumir. Eu simplesmente consegui ganhar credibilidade em menos de 20 dias de empresa, entendeu? Com uma simples rotina que eu desenvolvi. Desse ponto em diante, não só ele, como os outros alunos que também aplicaram o método foram capazes de automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. E agora chegou a sua vez de entender como aplicar esse método para que você também possa ter resultados como dos meus alunos. Eu apelidei esse método de DMI, onde o D significa definir um problema, o M, mapear os passos e o I, implementar a solução. Depois que eu vi esses alunos tendo resultados, eu fiquei curioso de saber por que esse método é tão eficiente em transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. E eu fui investigar o porquê disso. Para você entender por que esse método funciona tão bem, eu vou precisar te explicar um pouco de como o nosso cérebro funciona. Eu particularmente acredito que o nosso cérebro é como se fosse uma espécie de computador. Por que eu te digo isso? É o seguinte, toda vez que você vai executar alguma atividade no seu dia a dia, é como se você rodasse um programinha na sua cabeça. E esse programinha que você roda cumpre 3 etapas. Uma entrada, um processamento e uma saída. Ou seja, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está rodando um programinha atrás do outro e cumprindo essas 3 etapas de entrada, processamento e saída. E é justamente aqui que está a chave para o método DMI funcionar tão bem. Como é que funciona o computador? Entrada, processamento, saída. E ele executa programas. Então, existe um paralelo muito grande como o nosso cérebro funciona e como um computador funciona. Então, se a gente conseguir transferir as informações que a gente tem no nosso cérebro para o computador, a gente conseguiria automatizar as nossas rotinas de trabalho a partir das coisas que a gente já faz no nosso dia a dia. E essa é a grande sacada. Ou seja, o método DMI vai te ajudar a identificar, estruturar e transferir o código que roda dentro da sua cabeça para dentro do computador. E talvez essa explicação possa ter ficado um pouco confusa na sua cabeça. Então, eu vou te dar um exemplo simples de como esse processo funciona. Vamos pegar uma tarefa comum e corriqueira do seu dia a dia, que você já executa há muito tempo, provavelmente todos os dias, e decompor ela nessas 3 etapas: entrada, processamento e saída. Essa tarefa é atravessar a rua. Então, vamos decompor o que acontece no seu cérebro toda vez que você vai atravessar a rua, vai atravessar uma pista. A primeira coisa que você faz é parar na calçada, olhar para a esquerda, olhar para a direita, verificar se tem algum carro vindo ou não, e a partir disso, dependendo do que estiver acontecendo ali, você toma a atitude de atravessar a rua. Então, esse é o programinha que roda na sua cabeça. Agora, vamos decompor. Entrada. O que é entrada? Quando você olha para a esquerda e olha para a direita, por que você está fazendo isso? Você está coletando informações, coletando dados. Então, se tiver carro vindo na esquerda ou tiver carro vindo na direita, eu não vou atravessar a pista. Se não tiver carro vindo nem na esquerda e nem na direita, então é seguro atravessar. E aí eu tomo a ação de completar esse programa, de completar esse processo. Então, a primeira etapa é eu observar esquerda e direita para quê? Para coletar as informações, a entrada do meu processo. Com base nas informações que eu coletei, eu vou fazer o processamento. Foi o que eu falei. Se tiver carro vindo na esquerda ou na direita, então eu não vou atravessar. Eu só vou atravessar se não tiver carro vindo nem na esquerda nem na direita. Eu estou processando. Estou usando vários condicionais. Se isso acontecer, então o comportamento é esse. Se isso acontecer, então o comportamento é aquele. Esse é o processamento que está rodando aqui dentro da minha cabeça. E por fim, a saída.
que é atravesso, caso não tenha nenhum carro vindo, ou não atravesso, caso tenha carro passando. Espero, e quando eu espero, eu repito o processo. Então, eu entro num loop, vou repetindo isso até que o resultado seja aquele resultado que eu quero, que é atravessar a pista. Então, observe como o tempo todo está acontecendo na nossa mente. Não é só quando você está atravessando a pista. Quando você acorda de manhã e você vai escovar os dentes, quando você vai tomar banho, quando você vai lavar os pratos que estão sujos na pia e quando você está no seu trabalho, no seu dia a dia de trabalho, lá na área fiscal e tributária. Agora que você já entendeu como o método DMI funciona, eu quero te mostrar como aplicá-lo na prática para resolver um problema de verdade aí do seu dia a dia de trabalho. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui agora. Vou abrir aqui o meu Excel, espero que você faça o mesmo. Eu vou mostrar para você como que a gente dá os primeiros passos para conseguir automatizar as nossas rotinas fiscais e tributárias. Então, vamos lá, já estou aqui com o meu Excel aberto. Vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer é algumas configurações básicas que vão ajudar a gente na hora de construir a nossa automação fiscal. Então, antes da gente construir o nosso projeto, da gente aplicar o método DMI, a gente vai fazer essas configurações, beleza? Então, ó, primeira coisa que vocês vão fazer aí, a gente precisa habilitar uma guia aqui chamada Desenvolvedor. É a guia que vai dar acesso a gente às nossas ferramentas de automação. Então, eu vou clicar aqui, pode ser em qualquer uma dessas abas, tá? Tanto faz a aba que você tiver. Vai clicar com o botão direito, pode ser em cima de botão, qualquer lugar aqui. E você vai clicar nessa opção, personalizar a faixa de opções. Clicou aqui, ele vai abrir essa tela, essa janela. E você vai clicar nessa opção aqui, ó, desenvolvedor. Você vai habilitar essa opção. Clicou aqui, tá um OK. Pronto, ele já habilitou para a gente aqui a guia desenvolvedor, tá? É isso que a gente vai precisar para acessar lá as ferramentas de desenvolvimento. E é esse botãozinho aqui, ó, o Visual Basic. Também pode acessar ele utilizando esse comando, Alt F11. Vai chegar no mesmo lugar do que se você habilitar aqui a guia desenvolvedor e clicar nesse botão de Visual Basic. Beleza? Outra etapa muito importante do nosso projeto é salvar o arquivo no formato certo. Se a gente não salvar esse arquivo no formato certo, a gente vai perder toda a automação que a gente vai construir. Então, já vou logo salvar aqui nosso projeto no formato ideal, para a gente não ter esse problema. Vou clicar aqui no botão salvar, e a gente vai aqui em mais opções, ou eu posso clicar aqui também, tá? Mas eu prefiro ir por aqui, mais opções, aí eu posso clicar aqui em procurar, e aqui a gente vai escolher onde a gente vai salvar o nosso projeto. Tá? Eu vou salvar aqui nessa pastinha, e aqui ó, é o detalhe, então tem uma pasta de trabalho do Excel, e eu vou escolher essa segunda opção aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Tem que ser essa opção aqui, ela que vai salvar o nosso código, a nossa automação. Se não salvar nesse formato aqui, você salvar no formato XLSX, você vai perder toda a sua automação. Então, XLSM, e aí a gente vai dar um nome para esse projeto. Então, eu vou botar aqui, ó, relatório estoque. Tá? A gente vai criar uma automação relacionada a estoque. Então, eu vou salvar aqui. Pronto, meu projeto já está salvo. Eu não tenho mais o risco de perder a minha automação quando eu salvar minha planilha. Beleza, próximo passo agora. A gente vai clicar aqui ó, no botão Visual Basic e a gente vai entrar nessa janela. A gente já tem aqui, eu já tenho aqui algumas janelas configuradas, tá? Eu vou até fechar essas janelas aqui para mostrar para vocês como configurar. Então, provavelmente já vai ver essas duas janelas aí no seu projeto. A janela de projeto em si, onde a gente vai ver aqui a planilha, planilha 1, que é a que a gente está trabalhando, onde a gente vai inserir os nossos módulos também, que é onde a gente vai construir as nossas automações fiscais, é nos módulos onde a gente vai escrever os nossos códigos. E essa janela aqui de baixo que eu vou mostrar como é que vocês habilitam aí. Então, você vai vir aqui ó, em exibir, e aí você vai ter três opções. Tem essa janela de verificação imediata, que é o Ctrl G. Você vai clicar aqui. Depois, você tem a opção de vir aqui de novo no menu exibir, na janela variáveis locais. Vai clicar aqui, ele vai habilitar essa segunda janela também. E essa terceira janela, que a gente não vai usar tanto assim, é a janela de inspeção de variáveis, tá? Mas essa é basicamente a configuração que eu uso para construir aqui as minhas automações fiscais. Então faz esse processo para deixar igualzinho aqui a janela, como está a minha, para você não ter nenhuma dificuldade. Outra
Outro ajuste que você vai precisar fazer vai ser aqui, ó, ferramentas, opções. Então, tem algumas opções aqui marcadas, tá? Algumas marcadas, outras desmarcadas. Você vai deixar exatamente igual como eu coloquei aqui nessa janelinha de opções. Deixou igualzinho como tá, beleza? Aí você segue. Então, dá uma pausada no vídeo, configura exatamente assim, e aí a gente vai estar quase preparado para construir a nossa primeira automação fiscal. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar agora, esse espaço cinza aqui, é onde a gente vai inserir o nosso módulo para começar a construir a nossa automação. Eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito do mouse, inserir módulo. Pronto. Eu acabei de inserir um módulo que vai servir como base para a gente construir os nossos códigos. Então, o primeiro código eu vou mostrar a vocês como fazer, né? É a chamada maldição do programador, né? Embora a gente não esteja aqui pretendendo ser programadores, mas que você deve começar sempre a construir as suas automações a partir desse código, senão nada do que você fizer vai dar certo. Então, para seguir a tradição, eu vou ensinar para vocês como criar uma rotina, né? Um procedimento para a gente iniciar aí, mantendo a tradição da programação. Então você vai digitar aí, ó, public sub, olá mundo, tudo junto, enter. Pronto, você acabou de criar a sua primeira rotina. O próximo passo agora é uma rotina vazia, não faz nada. Então a gente vai construir alguma coisa. Então eu vou dar um tab, opa, tecla errada aqui, tab, para ele dar essa espaçada. É importante isso para a gente deixar o código mais legível, para a gente saber melhor o que a gente está fazendo. E eu vou digitar aqui, ó, msg box, message box. E é isso, é uma caixa de mensagem. A gente vai colocar uma mensagem nessa caixa de mensagem. Dá um espaço, aspas duplas, abrindo e fechando. Dentro das aspas duplas eu vou digitar olá mundo. Vou colocar uma exclamaçãozinha aqui. Pronto, como é que eu faço para executar agora esse código que eu acabei de criar? Você vai clicar aqui no play, ou você pode clicar dentro, né, nessa etapa, nesse processo, nessas linhas aqui, né, entre o public sub e o end sub, e você dá um F5. E aí ele vai executar para você. Então tá aqui, ó. Olá mundo, tá? Tem aqui Microsoft Excel, ok. Beleza. Então essa foi aí a sua primeira automação fiscal. Te criou uma rotina, tá? Uma rotina basicamente vai executar tudo aquilo que eu quiser. E tem um outro tipo de automação que você pode criar, que é uma função, que é bastante útil. Inclusive, você pode já utilizar essa função dentro do seu Excel, que é um pouquinho diferente do que a gente acabou de criar. Então, vou mostrar para vocês. Ó. Public function. E aqui eu vou dar um nome para essa function. Vou chamar ela de PIS cumulativo. Tá? Vou ensinar uma função bem simplesinha para a gente usar. Pronto. Então, eu acabei de criar minha função PIS cumulativo. Vou dar um tab aqui de novo. Pronto. Agora eu vou começar a escrever meu código. Tá? No caso de uma função, qual é a diferença dela? É que ela retorna para a gente um resultado, ela retorna um valor. Tipo uma calculadora. Se você pegar a sua calculadora e digitar 2 mais 2, ela vai devolver para você o número 4. Então, uma função faz isso. Você passa os parâmetros para ela e ela te devolve um resultado. Para que isso aconteça, a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, coloca aqui o function, né, no lugar de sub. O sub é uma rotina normal. Function é uma função. Eu preciso pegar o nome dessa função aqui, ó. Ctrl C, colar ela aqui dentro, colocar um igual. Por quê? Eu quero que o resultado da conta que eu vou fazer fique armazenado na função. Então, para isso, eu pego o nome da função, coloco aqui, coloco igual, e coloco minha função aqui. Faço ela fazer o que precisa fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, bcpis vezes 0.0065, tá? É dessa forma que a gente coloca aqui percentual. Um ponto, tá? Não é vírgula que a gente usa aqui dentro da ferramenta, é ponto. E aí eu vou colocar na notação decimal o percentual do PIS cumulativo. Beleza. E a partir desse ponto, eu já tenho uma função que funciona inclusive no Excel. Vou voltar aqui para vocês verem. Vamos acessar o Excel. Vou colocar aqui, ó, igual PIS. Olha lá, PIS cumulativo. Minha função já está aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou criar aqui, ó, PC. Vou botar faturamento. Vou colocar aqui VPIS. Eu vou botar VCOFINS. É uma rotina bem simplesinha, só para mostrar para vocês o conceito. A gente vai aprofundar mais nesse conceito lá na nossa aula 3, onde a gente vai finalizar a nossa automação fiscal. Beleza, então eu já criei aqui, ó, uma coluna de faturamento, um valor de PIS, um valor de COFINS. Vou colocar aqui o valor de R$1.000. Então, desses R$1.000, se eu fosse pagar aqui o PIS e o COFINS cumulativo, quanto que eu teria que pagar
de cada um desses impostos? É isso que a gente quer descobrir. Então, se eu utilizar aqui já a minha função, observe que a minha função já está aqui, né? A base de cálculo do PIS vezes a alíquota de 0,65. Se eu chegar aqui e colocar igual PIS cumulativo e colocar aqui o faturamento na célula 3 e fechar o parêntese, ele vai me retornar esse erro, valor. Por que ele está me retornando esse erro? Porque toda função, ela tem também os parâmetros, tá? Nem toda função, mas nesse caso aqui, ela tem um parâmetro, que é esse aqui, ó. Base de cálculo do PIS. Para não dar esse erro, poderia colocar aqui, ó, R$1.000 direto. Se eu voltar aqui e executar, entrar aqui, deixar vazio assim, e executar, ele vai trazer para mim R$6,50, que é o valor correto. Porém, toda vez que eu quisesse usar essa função, eu precisaria vir aqui e alterar esse valor, e não é isso que a gente quer. Para que isso não aconteça, a gente cria uma coisa chamada variável ou parâmetro, tá? No caso de uma função, a gente vai chamar de parâmetro. E aí, dentro do parêntese aqui, ó, a gente vai colocar bival, estou dizendo como valor, né? Eu vou passar BC PIS, que é a base de cálculo do PIS, as double. Então, eu estou dizendo, ó, eu vou passar um número para você, né? O double é um número com casa decimal. Eu vou te passar um número com casa decimal, você vai guardar na variável chamada BC-PIS, tá? Variável, para quem não sabe o que é, o computador tem a memória, né? Então, dentro da memória, você consegue armazenar informações. Então, quando você armazena informações, é importante que você depois encontre. Ele vai guardar com uma numeração lá, um número hexadecimal muito doido, e é difícil da gente gravar isso na cabeça. Então, para isso existe a variável. Você dá um nome, é como se você desse um nome para um pedaço de terreno dentro de uma memória de um computador. Então, quando você precisa acessar as informações que estão naquele pedaço de terreno ali, naquele pedaço de memória, você dá esse nome e o computador devolve para você as informações que você armazenou lá. Beleza? Eu vou copiar aqui, vou colar aqui. BCPIS vezes 0,065. Acabou, tá? Então, é aqui. Agora sim a nossa função vai funcionar corretamente. O valor que eu passar lá, ele vai guardar aqui, vai passar para essa variável, ele vai multiplicar e vai guardar um resultado aqui. E aí vai mostrar lá para mim na minha função. Se eu voltar aqui, ó, colocar a mesma função agora, igual PIS cumulativo, entre parênteses, né, vou colocar, dentro dos parênteses, vou colocar aqui o valor, fechar, e dar enter, R$6,50. Legal. E se eu mudar isso aqui para R$2.000? Ó, ele já atualizou. Se eu mudar para R$10.000, também já atualizou. Então, tá funcionando direitinho a nossa função. E para eu criar da Cofins agora, como é que eu vou fazer? Eu vou só copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui, e onde tiver PIS eu vou mudar para Cofins. Então, um macetezinho para a gente fazer isso mais rápido. Vou selecionar essas três linhas, tá? Vou dar aqui um Ctrl L de lápis, e aqui eu vou digitar PIS, e clicar nesse botãozinho, substituir. Cliquei aqui, vou colocar embaixo, aqui ó, no campo substituir, a palavra Cofins. Eu estou dizendo basicamente, toda vez que tiver a palavra PIS, mude para Cofins. E aqui é importante, ó, onde tem pesquisar, essa caixinha aqui, a gente vai marcar texto selecionado. Que é justamente o texto que a gente selecionou. Então eu quero que altere só aqui, eu não quero que altere esse de cima. Seleciono o que eu quero alterar, coloco qual é a palavra que eu quero alterar, qual a nova palavra, deixo o texto selecionado e vou clicar agora em substituir todas. Cliquei aqui, ele vai trazer para a gente essa informação de que houveram 4 substituições. Vamos verificar? Vamos pegar aqui, ó. PIS, tá? PIS, de novo, 2, 3, 4 vezes. Então, ele fez 4 alterações, tá ok. Vou dar um ok aqui. Beleza, vou fechar. E agora eu já tenho aqui a minha rotina do Cofins cumulativo também. Se eu só vou precisar alterar aqui o PIS, o valor, né, o percentual. Nesse caso vai ser 3%. Alterei. Volto agora aqui na minha rotina, na minha planilha. Coloco igual, Cofins cumulativo. Seleciono aqui o faturamento, fecho parênteses, enter. Pronto, ele já trouxe para mim o valor, tá? Logicamente, isso aqui é uma rotina, uma função simples, para que você entenda esse conceito. Então, você acabou de entender como funciona uma sub-rotina, ele vai simplesmente executar o que a gente mandar, e uma função, onde você vai entregar para ela um parâmetro, um valor, ela vai fazer um cálculo e vai te dar um resultado, tá? E aí você pode usar isso, inclusive, aqui dentro da sua automação, mas também numa planilha Excel. Então, você pode criar suas próprias funções, funções personalizadas. Uma coisa mais complexa, por exemplo, e bastante útil, é o cálculo da MVA ajustada. É algo que você pode fazer utilizando esse tipo de função. Beleza? Mas, nosso objetivo agora é a gente criar o nosso projeto DMI. Então, vou deixar esse exemplo aqui, ó.
Vou colocar aqui exemplos. E agora a gente vai criar a nossa rotina. Eu vou criar um novo módulo, clicar aqui com o botão direito, nesse espaço vazio, inserir módulo. Pronto. E aqui dentro a gente vai criar, vou chamar aqui de estoque. Tá? Pronto. Aqui é onde a gente vai criar a nossa rotina, que vai basicamente extrair as informações de arquivo XML e vai montar um relatório para a gente de movimentação. Eu quero saber quanto teve de saída de determinada mercadoria para uma determinada empresa. Então, eu quero simplesmente saber quanto foi que foi vendido de determinado produto. Então, posso fazer todo o levantamento de todos os XMLs vendidos naquele determinado mês e levantar, saber o que é que foi venda, o que é que foi remessa, o que é que foi bonificação. Então, a gente consegue identificar isso a partir dos dados do arquivo XML. E eu vou mostrar para vocês como que a gente gera esse tipo de relatório. Tá? Então, vamos usar o nosso método agora, DMI. Então, eu vou colocar aqui, ó, DMI e o I. Legal. Então, no D, eu vou definir o problema. Então, qual é o meu problema? Meu problema é criar um relatório de saídas de mercadorias. Vou botar aqui, ó, estoque. Esse é o meu problema. Eu quero listar todas as saídas que eu tive num determinado mês, inclusive identificando se é uma venda, se é uma remessa, né? Pelo CFOP eu consigo identificar isso. Então, esse é o meu objetivo, um relatório com todas as saídas. Meu passo a passo é o M. Né? Então, o que é que eu vou precisar fazer para eu conseguir gerar esse relatório? Qual o passo a passo? Eu uso que você fosse fazer isso de forma manual. Então, a premissa que eu utilizo é, ó, se você já fez, você já sabe. Então, tem um programinha que roda na sua cabeça e você utiliza toda vez que você vai gerar esse tipo de relatório. Digamos que precise fazer isso manualmente. A gente só vai transferir isso da nossa cabeça para dentro da nossa automação. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou começar a simular. Eu tenho aqui uma pasta onde eu tenho alguns arquivos XML, uns 400. E eu preciso extrair essas informações daqui. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, e muitas vezes passa batido, né, despercebido, eu preciso encontrar os arquivos XML. Eu estou mostrando eles aqui para vocês. Né? Então, está dentro desse caminho aqui. Ó. Então, se eu não tiver esse caminho, eu não consigo usar as informações que estão dentro dos arquivos XML. Então, o primeiro passo que eu vou dar aqui na minha rotina, vou botar aqui, passo 01, é identificar o endereço dos arquivos XML. Esse é o primeiro passo. Sem isso, eu não consigo extrair as informações. Passo 2. Eu preciso abrir, né, ou, nesse caso aqui, a gente vai carregar os dados dos arquivos XML. Como é que eu faço essa parte de carregar os dados? Eu venho aqui, clico 2 vezes e ele abre para mim o arquivo XML. Eu tenho aqui as informações todas que eu vou precisar extrair. Legal, passo 2 concluído. Então, carregar, né, para a minha automação fiscal. No meu caso aqui, abrir, quando eu faço de forma manual. Terceira etapa. Qual vai ser a terceira etapa aqui do meu projeto? Eu preciso agora definir, né, o passo 03. Eu vou extrair agora as informações que eu quero utilizar. Tá? Um detalhe importante. Esse passo a passo aqui que eu estou mostrando para vocês não precisa ser exatamente da forma como você vai fazer. Isso aqui é para te dar um norte. Então, eu estou perdido, eu não sei por onde começar. Use esse método. Define o problema e vê o que é que você consegue enxergar que precisa ser feito e vai colocando aqui no papel. Isso vai te ajudar a ter um direcionamento mais claro do que você vai até procurar. Eu não sei como é que eu vou fazer, por exemplo, para identificar o endereço dos arquivos XML. Mas eu sei que isso precisa ser feito. E se isso precisa ser feito, eu vou pesquisar agora como é que eu faço para isso aqui virar uma realidade. Então, isso aqui vai guiar você até a sua solução. Ah, aqui no meio do caminho, Marcos, eu fiz aqui um passo 2, mas aí criei esse 3 e depois eu descobri que entre o 2 e o 3 tinha um passo. Que eu ignorei, que eu não lembrava. Não tem problema, você vem aqui, remaneja, coloca a informação aqui, né? Coloca a informação que você descobriu no passo 3, cria o passo 4 e vai seguindo a vida. Tá? Isso aqui não é para deixar vocês engessados, não. É só para dar um norte. Então, passo 3. Eu vou carregar os arquivos, né?
o próximo passo é eu pegar essas informações. Então, quais dados eu vou precisar? Agora eu vou precisar mapear isso. Então, eu vou botar aqui, ó, extrair, que é a habilidade, né? Lembra que a gente falou de 4 habilidades. Habilidade de inserir, de deletar, de alterar e de extrair. Então, a gente vai usar essa habilidade de extrair dados. Apenas essa habilidade já vai ser suficiente para resolver o nosso problema. Não vai precisar utilizar as outras 3. Então, ó, extrair as informações para gerar relatório. Informações são essas. Eu vou colocar aqui já entre parênteses os dados que eu vou querer trabalhar. Basicamente, eu vou precisar do código do produto, eu vou chamar de cprod, tá? xprod, que é a descrição do produto. Depois dessa descrição, eu vou querer o CFOP. Tá? Vou querer a quantidade, vou chamar de QCOM, quantidade comercial. Vou querer a unidade, vou chamar de UCOM. Tá? Todas essas siglas aqui eu estou usando porque no XML está escrito assim, então já facilita para a gente identificar depois. Então, código do produto, descrição, CFOP, quantidade comercial, unidade comercial. Pronto, isso é mais do que suficiente para eu mapear toda a movimentação fiscal que houve no período, inclusive já com o tipo de movimentação que aconteceu. Tá? Se eu quiser um pouquinho mais fundo, eu posso guardar também, por exemplo, o número da nota fiscal e a chave de acesso. Vamos guardar essas duas informações. Tá? Posso guardar aqui também a data de emissão, né? Então, DHMI, para da emissão. E com isso aqui, eu consigo ter um relatório completo. E se tiver algum problema numa movimentação específica de um produto, seja pelo CFOP ou pela unidade de medida que eu estou utilizando, eu consigo identificar essa nota facilmente e ver o que é que eu posso fazer para resolver ou para sanar esse problema. Tá? Então, a gente pode fazer assim, ou pode fazer uma versão mais simplificada apenas com os dados do produto aqui. A gente vai fazer essa versão mais estendida. Por fim, tá? Eu vou colocar aqui o passo 04, que é exportar os dados do relatório para o Excel. Pronto. Com esses 4 passos aqui, eu já consigo gerar esse relatório. Vocês veem que são 4 passos, são procedimentos simples que a gente vai fazer aqui, mas que já vão dar para a gente uma visão muito mais ampla. Eu posso, por exemplo, pegar esse mesmo processo e adaptar para extrair os dados de um arquivo XML, por exemplo. Então, eu trago lá do SPED, perdão. Do SPED. Então, eu vou lá no SPED fiscal, eu tenho as entradas. No XML, eu tenho as saídas. Então, eu consigo pegar as saídas do XML, extrair as entradas de um arquivo SPED, cruzar essas informações. Lembra que eu falei lá na aula 1, né? Então, manipular arquivo XML, TXT e cruzar essas informações. Então, se eu extrair as entradas do SPED, extrair as saídas do XML, eu consigo fazer o cruzamento e saber qual o saldo de estoque que a empresa tem que ter naquele mês específico. E se eu tenho um saldo inicial, eu já consigo dizer qual é o estoque final dela. Então, com essa habilidade, apenas essa habilidade de extrair os dados, a gente já consegue fazer algo como isso. Criar uma ferramenta que vai fazer para a gente essa análise de movimentação fiscal. O que é que a empresa tem dentro do sistema? O que é que eu tenho com a movimentação do SPED e dos XMLs? Eu já consigo confrontar isso, mostrar para o meu cliente ou para a empresa onde eu trabalho qual o estoque que eu deveria ter e qual que realmente está lá dentro do meu sistema e já me antecipar essa fiscalização e essa autuação do fisco por erros na escrituração do meu inventário, tá? E por fim, a última etapa é o I, de implementar a solução. Então, o que é o I? Basicamente, a gente vai pegar todo esse processo aqui, todo esse planejamento que a gente fez, e a gente vai transformar isso numa solução automatizada. Para isso, a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Então, vamos deixar para fazer essa etapa específica aqui da construção da rotina na aula 3 da nossa semana da automação fiscal. Mas antes da gente fechar essa parte aqui e voltar para continuar o nosso conteúdo da aula 2, a gente vai já deixar pré-configurado aqui algumas ferramentas que a gente vai precisar utilizar. Então, primeira coisa, vocês vão vir aqui no menu Ferramentas, vão vir aqui em Referências, vocês vão procurar aqui, ó, letra M, aí vai aparecer aqui Microsoft, vocês vão descer até a letra X, Microsoft X. Descer aqui, vai achar ó, Microsoft XML versão 3.0. Vou marcar isso aqui. Pronto. E
Uma outra ferramenta que a gente vai precisar também, agora a gente vai subir, vai procurar a letra S. Vou procurar aqui, ó, Microsoft Script Runtime. Vou marcar isso aqui também, tá? São duas ferramentas que a gente vai utilizar na construção dessa automação e que vão facilitar muito a nossa vida. Uma ferramenta para a gente trabalhar com os dados de arquivos XML e outra ferramenta para a gente trabalhar com o chamado dicionário, tá? Então, o dicionário, eu acho que até cabe uma explicação, um exemplo. Vou entrar aqui, vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona o dicionário. Então, public sub, exemplo, dicionário. E vocês já vão chegar na aula na próxima aula, na terceira aula, já bem mais preparados. Então, eu vou fazer um negócio chamado declarar variável. Já expliquei o que é uma variável, como é que a gente vai declarar. E tem essa forma de fazer, quando eu estou numa função. E quando eu estou na rotina, a gente faz assim, ó. Eu dou o nome da minha variável. Vou chamar ela de dic, de dicionário. E vou colocar aqui o dicionário. Só para a gente exemplificar. As new diccionário. Pronto. Eu acabei de declarar uma variável do tipo dicionário. O que é um dicionário? Ele tem duas partes, a chave e o valor. Tá? Por isso que chama dicionário, né? Então, dicionário, você procura uma palavra específica, acha a palavra e você lê o significado dela. Aqui é a mesma coisa. Então, quando eu quero armazenar uma informação no dicionário, eu faço assim, ó, dic, o nome do meu dicionário, né? Dic dicionário. Eu abro parêntese aqui, ó, eu já pede a chave. Qual a chave que você quer utilizar? Ah, vou colocar a chave aqui, ó, abelha. Fechei o parênteses. Igual, e aí eu vou guardar a informação associada à abelha. Tá? No nosso caso aqui, vamos colocar esse como exemplo, colmeia. Legal. Eu armazenei aqui a informação no meu dicionário. Agora eu quero ler a informação que está no dicionário. Como é que eu faço para ler? Eu vou pegar aqui, ó. Vou usar o debug.print. Isso aqui é só para a gente imprimir aqui, ó, na janela de verificação imediata. Se você não configurou, configura. Senão você não vai conseguir acompanhar o exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, dic, dicionário. Vou abrir parêntese. Vou colocar a minha chave, que é a abelha. E aí tem que ser igualzinho como tá lá. Tá maiúsculo, minúsculo. Senão não vai funcionar. E ele vai imprimir para mim, aqui embaixo, na janela de verificação imediata, o valor associado a essa chave abelha. Então vamos testar. Uma outra maneira de você executar um código, eu dei o exemplo do play, tem um F5 e tem também um F8. O F8 ele vai linha a linha, que é o que a gente precisa agora. Então eu vou dar um F8, sempre dentro do código que você quer executar, tá? F8. E aí ele vai guardar a informação no meu dicionário. Ele já está aqui, ó. Então, na janela de variáveis locais eu já consigo enxergar o meu dicionário. Vou até puxar um pouquinho para cima. Eu vou dar aqui um F8. Daí aqui está nothing, tá? Tá vazio. O tipo dele é dicionário. F8, ó, já mudou aqui. Saiu aqui o vazio. Apareceu esse maisinho. Vou clicar no mais. Eu já tenho count, que é a quantidade de registros que eu tenho nesse dicionário é 1. E o item que eu tenho nele, a chave, né, dele é abelha. Legal. Vou pedir para imprimir agora o que é que tem lá no dicionário abelha. Colmeia. Legal. Então observe que ele guardou para mim o valor, a informação e apresentou aqui. Pronto. Agora vamos aumentar um pouquinho o nível de dificuldade. Eu quero armazenar mais de uma informação associada à abelha. Então, nesse caso, como é que eu faço? A gente vai usar uma estrutura, vai fazer uma pequena mudança aqui, que é o array. Array. Vou colocar aqui, dentro desse array, as palavras, né? Ou as informações que eu quero guardar. Então, colmeia. Vou colocar aqui uma vírgula. Aspas duplas de novo. Vou colocar mel. Vou colocar aqui zangão. Tá? E eu posso ir adicionando aqui as informações que eu quiser. Então, agora eu tenho 3 informações para uma chave de dicionário. Legal. Esse processo aqui que eu acabei de mostrar já não vai funcionar tão bem, tá? Vamos até fazer diferente. Eu vou copiar isso aqui, ó. Abaixo. E aqui eu vou deixar apenas uma informação. E eu vou deixar o exemplo aqui com outras informações, com 3, tá? Então, aqui vai funcionar, beleza? Nesse caso aqui já não vai funcionar também. Vamos ver? Vamos lá. F8, imprimiu aqui, colmeia, legal. Agora, guardou as 3 informações. Vou botar aqui, ele sobrepôs o meu dicionário, né? E agora, ó, vou pedir para imprimir de novo. Ó, deu erro. Por que deu erro? Porque quando eu dou a chave do dicionário, nesse formato, ele vai me trazer uma informação. Eu guardo a informação, está aqui, beleza. Nesse caso, eu estou usando um chamado objeto, tá? Um array.
é como se fosse uma matriz, um registro. Então, tem vários registros associados, várias informações associadas a essa chave. Então, eu preciso dizer qual das informações eu quero. E aí ele tem uma hierarquia, ele começa a contar com 0. Então, aqui é a informação 0, aqui é a informação 1, aqui é a informação 2. Então, eu tenho que dizer qual é a informação que eu quero. Como é que eu digo isso para ele? Eu abro outro parêntese depois da chave e coloco a posição da informação que eu quero. Eu quero a posição 0, depois eu quero a posição 1, depois eu quero a posição 2. Beleza? Então, vamos executar de novo. F8, fui lá, guardou a informação, imprimiu aqui, colmeia, apagar. Aqui ele vai sobrepor, tá? Porque é a mesma chave. Agora ele já mudou para 3 informações. Agora eu quero a informação 1, colmeia. A informação 2, a informação 3, abelha, tá? Informação 1, 2 e 3, mas os índices 0, 1 e 2, porque ele começa a contagem a partir do número 0. Perfeito? Pronto. Então, basicamente, isso é o dicionário. Isso aqui é uma ferramenta extremamente poderosa para a gente que atua na área fiscal e tributária. E a gente vai utilizar isso na nossa aula 3 da semana da automação fiscal. Eu vou mostrar para vocês como utilizar essa ferramenta, esse dicionário, para que a gente consiga exportar os dados aqui do nosso estoque com uma velocidade muito maior. E aí, para a gente fechar, eu vou copiar essas informações aqui e já vou montar o nosso relatório. Então, vou clicar com o botão direito, colar somente valores. Vou apagar esses dados todos daqui. Então, vou botar aqui NNF, que é o número da nota. CHNFE, a chave de acesso. Depois, DHMI, que é a data da emissão. Aí vem CPROD, XPROD, CFOP, ECOM, quantidade comercial, e UCOM, que é a unidade comercial. Pronto, então, eu vou criar um autofiltro aqui. Vocês podem selecionar, né, todo o intervalo. Deixa eu mostrar. E pega aqui na célula A2, Ctrl Shift, seta para a direita, seta para baixo, Ctrl Shift L. Segurei Ctrl Shift, letra L, ele vai criar para a gente um filtro. Tá? Se eu voltar aqui, ó, dar uma seta para cima, ele já vai ter criado para mim esses filtros. Aí eu só vou clicar aqui na célula 3, aqui no menu Exibir, Congelar painéis, Congelar painéis. Aí eu vou selecionar todo o intervalo. Eu venho aqui em página inicial. Já está centralizado, mas eu posso clicar aqui, para centralizar direitinho. Clicar 2 vezes aqui nessa interseção, quando ficar vendo que muda o cursor, ele fica assim, parecendo uma cruzinha. Eu clico 2 vezes e ele vai redirecionar aqui, ó, reorganizar todas as colunas. Então já está meio que semi-pronto aqui meu relatório. Eu vou criar só uma funçãozinha aqui, ó, igual subtotal, abre parêntese, 9, para somar, ponto e vírgula, e aí eu vou descer aqui, seta para baixo, vou selecionar a célula G3, vou segurar o Ctrl, o Shift, seta para baixo, fechar, parêntese, dar um Enter. Pronto. Eu acabei de criar aqui, vou só clicar, selecionar a coluna G e clicar aqui, ó, poder deixar em formato de número. Então, eu já criei uma rotina, uma função aqui, né, para a gente somar todos os valores, todas as quantidades de determinados produtos. Se tiverem todos os produtos aqui, ele vai somar a quantidade total de produtos que saiu. Se eu fizer algum filtro, ele vai mostrar apenas o somatório do filtro que eu fiz. Então, é bastante útil essa função aqui, subtotal. Tá? Então, tá pronto. Vou salvar aqui meu projeto. Tá salvo. Tá? Voltar aqui no nosso VBA. E beleza. É isso aqui que a gente vai desenvolver a partir da nossa aula 3. Então, vou apagar isso aqui. Vou voltar aqui, deixar bonitinho. E aí, na aula 3, a gente vai construir essa automação. A gente vai finalizar essa automação fiscal, tá? Agora, eu vou voltar para a gente dar continuidade à nossa aula 2 da semana da automação fiscal. Esse processo que eu acabei de te mostrar vai te fornecer a base que você vai utilizar para aplicar aquelas 4 habilidades que eu mostrei para você nessa aula de hoje. E agora que você já entendeu o que é o método DMI na teoria e já aplicou ele na prática, está na hora do seu dever de casa. Quero te desafiar a aplicar esse método aí no seu trabalho. Pega uma tarefa que você gasta muito tempo, que te incomoda executar essa tarefa de forma manual e aplique esse método. Define o problema e mapeie os passos para você começar a entender como é que funciona esse processo de transferir o programinha que roda da sua cabeça para dentro do computador. Depois que você fizer isso, vai lá na nossa comunidade,
e posta qual o problema que você deseja automatizar aí no seu trabalho. Nos últimos dias eu venho recebendo contatos de algumas pessoas perguntando se eu possuo algum treinamento onde eu ensino a aplicar essa metodologia de forma mais aprofundada. E a minha resposta é que sim, eu possuo um treinamento completo onde eu explico em detalhes, passo a passo, tudo o que você vai precisar saber para incluir a automação fiscal no seu dia a dia. Ele é um curso 100% online e gravado, ou seja, você já pode começar os estudos a partir do momento que confirmar sua inscrição. É um treinamento totalmente focado em mostrar como desenvolver as 4 habilidades que eu te apresentei nessa aula de hoje, com diversos exemplos, exercícios e desafios que vão te ajudar a se tornar um especialista em automação fiscal. Além disso, você ainda conta com as nossas mentorias em grupo e individuais, onde eu vou ajudar você a destravar em algum ponto que você tenha parado no seu desenvolvimento, ou até mesmo como dar os primeiros passos, caso você não saiba por onde começar. Nesse treinamento, eu coloquei absolutamente tudo que eu considero essencial para que você consiga ter mais tempo livre, aumentar o seu próprio salário e obter reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Nos próximos dias, eu vou abrir algumas poucas vagas para aqueles profissionais que querem aproveitar essa oportunidade de alavancar sua carreira profissional, contando, claro, com o meu acompanhamento pessoal. Mais para frente, eu vou falar um pouco mais sobre essa oportunidade e o que você vai precisar fazer para se tornar meu aluno ou minha aluna. Mas por enquanto, eu gostaria que você aproveitasse tudo que eu já te entreguei até aqui, aplicasse o método que eu te ensinei na aula de hoje e postasse lá na nossa comunidade do Facebook o progresso que você já teve. Caso você tenha alguma dificuldade para aplicar o conteúdo dessa aula de hoje, posta sua dúvida lá na nossa comunidade do Facebook, que eu vou estar esperando lá para ajudar você, combinado? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse projeto de hoje e você vai construir a sua primeira automação fiscal. Nessa aula, eu também vou te passar todas as informações sobre o que você vai precisar fazer para participar da próxima turma do meu curso, o método MPE. Se você curtiu a aula de hoje, deixa um comentário para mim lá na nossa comunidade do Facebook, dizendo qual foi o seu maior aprendizado ou qual a sua maior dúvida para que a gente possa te ajudar. Eu adoro ler os comentários de vocês e vou estar lá esperando para responder a cada um. Aproveita que você está aqui para me seguir também nas minhas outras mídias sociais. E se você ainda não está no grupo de WhatsApp da Semana da Automação Fiscal, entra no grupo porque é por lá que eu vou passar todas as informações sobre o que vai rolar aqui no evento. Por hoje é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui e eu espero você na aula 3 da Semana da Automação Fiscal. Até lá. Tchau, tchau. Eu fiz uma correria retada, estava desempregado na época, falei com minha mãe me emprestou dinheiro. Peguei, comprei o curso, uns 15 dias depois, uns 20 dias depois, eu comecei a trabalhar na indústria. As obrigações de lá, muita tarefa, muita coisa, bastante manual, assim. Então, demandava um tempo muito grande do meu dia. E aí, enxerguei uma oportunidade de aplicar o ensinamento do curso lá nessa empresa. E a gente tinha uma rotina que a gente executava, que era o quê? Analisar, 86 filiais, analisar manualmente, fazendo filtros no Excel. No caso, cada analista fazia a sua empresa, sua filial, mas a gente conseguiu compilar todas essas filiais em uma única planilha e que, através do ensinamento que você deu, a gente conseguiu reduzir de 40 minutos essa análise que a gente fazia para 5 minutos. Eram 3 analistas para 86 filiais. Eu comecei a ter uma visibilidade, tanto por parte da operação, quanto por parte da minha coordenação, uma visibilidade diferente. Né? Eles começaram a enxergar que, o Rafael ali, ele tem um perfil de resolver os nossos problemas. Tanto que qualquer problema que o pessoal tem em Excel, alguma coisa, sempre me procuram para dar uma ajudar da melhor forma, né? Então, assim, se o pessoal às vezes se depara com alguma forma de resolver determinado problema, sempre entra em contato comigo, não estou conseguindo fazer essa fórmula aqui, não estou conseguindo resolver isso aqui, você tem como ver aqui rapidinho? Aí eu sempre vou ajudando o pessoal. Então, a experiência com essa rotina, né, me trouxe toda essa visibilidade mesmo, né, na empresa. Eu sou novato na empresa, eu acho que eu tenho 3 meses. Então, pessoas lá com muito mais anos, 5, 6 anos, me procuram para resolver esse tipo de problemas, entendeu? Então, o curso trouxe bastante autoridade. Eu posso dizer que trouxe autoridade. Hoje, eu com essa expertise de automatizar as rotinas de VBA, que é o que agora a coordenação
vai me direcionar para fazer, inclusive já contratou até uma outra pessoa para assumir as minhas funções que eu faço hoje, para eu ficar específico nessa área. Eu vejo que foi 100% o curso, foi a virada de chave na minha vida, porque eu simplesmente consegui ganhar credibilidade em menos de 20 dias de empresa, entendeu? Com uma simples rotina que eu desenvolvi. Eu já tinha feito Excel avançado, mas VBA, eu sempre tive curiosidade, já tinha iniciado algumas questões de gravar macro e tal, e ver lá o que... Mas quando eu ia para a tela do VBA, eu não entendia nada daqueles códigos que gerava lá. Mas aí, a curiosidade eu sempre tive, mas nunca peguei nada para fazer, nunca consegui criar um botão, nunca consegui fazer nada disso. Eu vou sair do operacional, né, que eu fazia mesmo as apurações em si, e eu vou assumir outras demandas, que acredito que sejam demandas de melhoria, vou trabalhar também com a otimização de tempo e melhoria de relatórios, além das outras demandas que eu vou assumir.